Olá, tudo bem? O tema da aula de hoje são as bancas examinadoras para o concurso de admissão à carreira de diplomata. Senta que a história é longa, meu povo. Por que a história é longa? Porque vocês viram que eu já comecei dizendo que são bancas, né, no plural. Pois é, dentro do concurso do CACD tem vários concursos públicos rolando ao mesmo tempo. César, você que lute. Afinal de contas, você que é o CACDista. César, você que lute. Eu vou ficar na minha língua portuguesa. César, você que lute. Eu vou ficar em história. César, você que lute. Eu vou ficar em economia. César, você que lute. Mais ou menos, meus queridos, mais ou menos. Porque dentro de cada disciplina também há uma variedade de corretores. E a gente vai falar sobre eles hoje, sobre elas hoje. Eu vou passar a primeira parte de aula dando um overview e mostrar para vocês como são constituídas as bancas examinadoras da primeira, da segunda e da terceira fase do concurso. Depois eu vou escolher uma ou duas disciplinas de exemplo, porque afinal de contas são vários os conteúdos que você pode dar para lecionar. Eu vou escolher uma ou duas disciplinas de exemplo para dizer como é que essas bancas foram montadas e qual a especificidade de cada membro de banca, tá bom? Aliás, antes de passar para falar da terceira fase do bloco, aproveitar em relação às oportunidades de disciplina que você pode dar para o concurso, eu queria falar uma coisa importante. Muita gente procura esse curso para dar aula de português, para dar aula de língua inglesa, para dar aula de geografia, para dar aula de história, para dar aula de política internacional, que são as matérias próprias do concurso. Tá tudo certo, via de regra é isso mesmo. Só que a regra não reduz as possibilidades. Há pessoas que me procuram para dar aula de diplomacia periférica, que é um campo de estudo transversal. Há também quem me procure para dar aula de alguns temas do edital do concurso. Literatura brasileira, Brasil na ONU, política externa brasileira, rede hidrográfica, whatever. Entende? Então você pode utilizar, inclusive como trampolim para dar um curso completo, do edital completo, começar oferecendo temas do edital. Mas seja honesto. Diga na chamada do curso sobre qual é o tema que você vai lecionar. Não vende um curso completo com um tema faltando, por exemplo, sabe? Vende o curso completo quando o curso for completo. Enquanto o curso não for completo, vende os temas que você tiver pronto para oferecer. Combinado? Muito bem. Então a gente vai falar sobre as bancas da primeira, da segunda e da terceira fase. São bancas diferentes inclusive dentro de cada fase. Nós vamos escolher uma ou duas matérias para falar de como essas bancas são instituídas dentro das disciplinas. E a terceira parte, mais para o final, eu quero conversar com vocês como é que vocês vão transmitir esse conteúdo para os alunos. Então eu vou falar primeiro como é e depois como transmite. O que vale a pena chegar no aluno? Porque, repara, o nosso objetivo aqui é levantar o espelho. Beleza? Então, a gente tem formas de levantar o espelho. Não é para dar com o espelho na cabeça do candidato. Não é isso. Você não dá o espelho na cabeça do candidato, não. Você levanta o espelho para ele olhar. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem certas informações que eu vou compartilhar com você nas aulas, sobretudo hoje, que é em relação às bancas, que para o candidato é transparente, ou seja, para o candidato tanto faz. Mas por que você que é professor, você que é professora precisa saber? Porque é como você vai instrumentalizar sua aula, como você vai levantar seu espelho. Vamos para o exemplo mais concreto e você vai entender o que vale a pena transmitir para o candidato e o que vale a pena guardar para você, tá bom? Aliás, uns 80% dessa aula vale a pena guardar.
Vale a pena guardar como bagagem. Você tem e vai oferecer os 20%. Agora esses 20% não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Eu acho, honestamente, assim, o preço que você for cobrar no curso está bem cobrado, sabe? Porque o que você está falando é de resolver a vida do cidadão. Não que você vá resolver a vida, mas se você tiver as ferramentas para levantar o espelho, e eu espero conseguir te passar isso até o final do curso, com as ferramentas de levantar o espelho, não tem dinheiro que pague. Ou as pessoas que passam pelos nossos cursos, pelo meu curso especialmente, ou pelas minhas orientações, via de regra voltam para agradecer. Não porque eu seja muito especial, não é isso, não é. É porque eu consegui virar a chavinha delas. Pô, quando você vira a chave, gente, veja você, a experiência de vocês, quando vocês viram a chave, me diz aí, isso é importante. Já vou começar na banca, mas isso é muito importante. Quando foi que você virou uma chave? Você falou assim, putz, é isso! Você lembra? Não lembra? Lembra? Eu virei uma chave quando eu encontrei na atividade de dar aula, de ser professor, um estilo de vida. Estilo de vida. E quando eu encontrei isso, eu descobri que o segredo do professor é falar menos. Não é falar mais, é ter menos as coisas, é simplificar as coisas. Então eu escolhi falar sobre poucas coisas, mas sobre coisas significativas. Se eu pudesse só falar sobre levantar o espelho, eu passaria 8 horas falando só sobre levantar o espelho. Mas não é essa a ideia, porque eu preciso que vocês entendam que espelho é esse que vocês estão levantando, senão todo mundo vai aí comprar um espelho mesmo e vai levantar. Levantar esse espelho é realmente desafiador. E quem sabe a gente não pode ter alguém que levante para nós, né? Porque isso realmente nos auxilia a ver aquilo que já está conosco. Muito bem. Bancas examinadoras da primeira fase do concurso. Na primeira fase são 10 matérias, não é isso? Confere comigo aqui. Português, depois História do Brasil, História Mundial, Direito. Aí você vem à tarde, Inglês, Política Internacional, Economia e Geografia. 8. Falei que era 8? Falei que era 10, né? São 8. Eu não sei de onde eu tirei 10. São 8 matérias. Como é que as bancas são montadas? O Instituto Rio Branco, que é a escola diplomática, a escola de governo do Ministério das Relações Exteriores e por tabela do governo brasileiro, ele contrata uma empresa especializada em aplicação de prova. Por muito tempo foi o CESP, que depois se transformou no SEBRASP. Depois, quando houve mudança de governo, nós tivemos o Rio Branco contratou a IADES, ou IADES, como você preferir. Então ele contrata essa empresa e essa empresa ela fica encarregada da logística do concurso. Ela recebe as orientações do que o órgão contratante espera do perfil de profissional, das disciplinas, e ele monta o concurso. No caso da primeira fase, as respostas têm sido objetivas de certo ou errado. Então o candidato recebe uma proposição de determinada matéria e é convidado a julgar a proposição. Julgar se ela é correta ou se ela é errada. Lembrando que cada divergência do seu julgamento, ou seja, cada gabarito que você der que não tiver de acordo com o gabarito oficial, você perde não apenas aquele ponto que você errou, mas uma fração do ponto que você vem acertando. Sim, tem uma penalidade um pouco maior, um pouco mais salgada. E esse 0,25, que é essa fração que você perde do ponto que você tinha acertado, ele pode te causar reprovação no final da conta lá, né? Vai errando para você ver. E vai somando cada 0,25. Vai sair devendo para a banca. Mentira, você não vai errar tanto, né?
Mas isso te leva a ter uma certa prudência na hora de marcar as respostas. Ou seja, por mais que você tenha convicção em relação à resposta correta, você vai aferir se essa convicção realmente é fruto de uma fonte confiável. Porque uma coisa é eu ter certeza. Tenho certeza que eu deixei a chave naquele lugar. Aí você vai ver, a chave não está naquele lugar. A despeito da sua certeza. Esse tipo de engano com convicção é que faz a gente errar na prova. Eu tenho certeza que a resposta era C. Aí veio o gabarito oficial e dá a resposta E. Aí você fala, mas é C. Você entra até com recurso. E o gabarito não se altera. Você fala, não é possível. Pois é. Tanto é possível o que aconteceu. Não é mesmo? Pois então, como que a gente vai mapear essas bancas examinadoras de primeira fase? A gente não tem como saber quem são os profissionais que trabalham por trás dessas bancas de primeira fase. O que nós temos é o trabalho deles publicados. César, como assim o trabalho deles publicados? Sim, as provas anteriores. Então, são as provas anteriores que nos dizem quem são as bancas examinadoras do concurso. Ou como provavelmente vai ser. É a nossa referência, é o que a gente tem de Porto Seguro. Provas anteriores. E aí as provas anteriores vão nos orientar para apresentar para eles como a banca examinadora pensa. Vou dar aula, César, de língua portuguesa. Bacana. Você vai pegar as provas anteriores do ano passado, do ano retrasado, de uns 7 anos para trás. De 7 anos para cá, uma prova de língua portuguesa tem em média 10 questões. Você vai ter 70 formas de pensamento dessa banca examinadora. 70 exercícios. E aí você não vai fazer os exercícios com os seus alunos. Não é isso. E primeiro você vai estudar esses exercícios. E você estudar esses exercícios também não significa tentar resolver esses exercícios. Significa você imprimir de fato esse banco de dados de prova, pegar o gabarito desse banco de dados e buscar a fonte. No caso de língua portuguesa, por exemplo, já vou dar a fonte. Grande parte dessas questões estão na gramática do Celso Cunha ou do Evanildo Bechara. Só para ficar no exemplo. Mas é um exercício que você tem que fazer. Da sua disciplina. Ah, César, eu sou da economia. Ótimo. Pegar as 50 últimas questões de economia que caíram no CACD da primeira fase. Vou imprimir o gabarito delas. Pá. Vou cotejar. No que eu cotejo, eu vou pesquisar a fonte de onde esses exercícios e essas respostas estão saindo. Eu também sei quais são os livros que saem essas respostas via de regra, mas é importante que você faça esse exercício. Se você quiser tirar dúvida comigo depois da sua especialidade, você tira. Mas os CACDistas também sabem. Os CACDistas, via de regra, leem os livros que as bancas também leem. Via de regra. Os mais experimentados certamente leem. Tá bom? E aí você já conhece as bancas da primeira fase. César, primeira fase entendi, mas e a segunda? Que banca examinadora é para redação de língua portuguesa? Como é que é a redação de língua inglesa? Como é que a banca faz aí? Ah, no edital, gente. No edital do concurso já vem os critérios de correção dessas duas redações. Tanto de língua portuguesa quanto de língua inglesa. O seu papel é fazer com que o candidato escreva para atender aqueles critérios. Ah, César, não é tão simples assim. Olha, simples é. O que não é fácil é executar. O que é um desafio para o candidato. Como é que você vai fazer o candidato performar para que ele, por exemplo, não tenha erro de correção gramatical? Você vai fazer ele estudar uma gramática? Não é suficiente. O que faz o candidato performar para ele ter propriedade no vocabulário? Você vai fazer ele ler um dicionário? Não é assim também. Hoje em dia, as ferramentas que mais têm funcionado para atender as bancas examinadoras de segunda fase são os exercícios simulados. Exercícios simulados de prova, que são submetidos à sua correção. Você, com os critérios de correção da banca, vai dando
uma nota, uma aferição para os candidatos que fizerem os simulados. Esses candidatos vão se apropriar das suas observações e vão repetir o mesmo simulado, para eles repetirem e não errarem mais naqueles pontos onde eles erraram. E vão repetir. Acho que 3 repetições, 4, fazer 4 vezes a mesma redação, isso calibra, isso impregna nele a forma correta de fazer aquela prova. E ele não erra mais. Se ele fizer 4 vezes a mesma redação, gente, só evitando os erros que você coloca, é quase um trabalho de escultura. Tem professor que não trabalha assim. Tem professor que trabalha dando diversos temas de redação. O que está tudo certo também. Se houver tempo, você dá vários temas de redação. O importante para ele fixar os critérios de correção da banca é que ele seja exposto aos critérios de correção. Que se ele não tiver exposto aos critérios de correção, ele não tem como aferir se ele está acertando ou não. Aí ele vai começar a virar especialista em temas, vai fazer 10 temas, 20 temas, 50 temas diferentes, quando o importante de uma prova de redação, seja de português, seja de inglês, não são os temas, gente. Os temas ficam para os conteúdos de PI, de geografia, de história. O importante da língua portuguesa é a própria língua. O importante da língua inglesa é a própria língua inglesa. E aqui um equívoco muito comum dos candidatos é fazer a composition com estrutura de língua portuguesa. Composition, que em português é redação, mas em inglês é composition. A estrutura da língua inglesa é diferente da língua portuguesa. Um professor de língua inglesa sabe quando o aluno está pensando em português. Eu sei que não é fácil, porque é a nossa língua materna, naturalmente. Mas repara, a prova de língua inglesa ela demanda conhecimentos gramaticais, e isso significa sintaxe da língua inglesa. Então a gente precisa levar o candidato para esse nível de compreensão. Propriedade da linguagem e correção gramatical. Propriedade da linguagem e correção gramatical. E dá uma olhada, claro, sempre nos critérios de correção da banca. Combinado? César, entendi. Então vamos falar da terceira fase. Sobretudo, aulas para os cursos avançados, né? Que é diferente da primeira fase, viu, gente? Ah, César, mas história do Brasil não é igual, não? Não é igual. Não é igual, e eu preciso aqui ver uma forma de convencê-los de que não é igual. Vou começar pelo óbvio. Por que não é igual? Porque a resposta é diferente. Na primeira fase, você é demandado para responder de forma objetiva. Você julga proposições correto ou errado. Na segunda fase, você é convidado na terceira fase, melhor dizendo, você é convidado para dissertar sobre determinado assunto, passando obrigatoriamente sobre determinados pontos. Isso até parece claro, óbvio, claro que é diferente. Mas os livros não são os mesmos, César? Não são, também não. Se você for com os mesmos livros da primeira fase fazer uma prova de terceira, você não faz metade dos pontos necessários. Não faz. A prova de terceira fase, ela vai fazer assim, ó. Nos livros que você leu para a primeira. Ela vai aprofundar o conteúdo. E como é que você aprofunda o conteúdo? Vou dar aqui um exemplo com história. Deixa eu ver se está... Vocês me permitam aqui o improviso. Porque eu acho que vale a pena. Gente, cadê um livro? Aqui, pronto, pode ser esse aqui. 2 livros de história. História do Brasil. Conteúdo, bibliografia para o concurso. Esse livro mais grosso aqui, mais gordo, ele é um livro de primeira fase. Ele é um compilado de história do Brasil que vai desde a colonização até a República. Esse aqui. Esse livro aqui é um livro um pouco menor. Esse livro trabalha um único tema desse livro maior. E é esse livro que você vai ler para a terceira fase. Para aprofundar um tema desse livro aqui.
César, mostra aí o título, mostra aí a capa. Eu vou mostrar a capa dos livros, porque são bibliografia do concurso, mas vocês vão se comprometer comigo. Olha aí a boa fé, hein? Senão não mostro. Não mostro, não. Vou mostrar a capa, mas vocês vão se comprometer comigo a não transmitirem essa informação para os candidatos sem a devida moderação. Porque o que eu vou mostrar aqui para vocês vale não só para a história do Brasil, que é o que está aqui na mesa, mas vale para as outras matérias que se exigem mais leitura. História mundial, política internacional, geografia. É o pulo do gato. Esse livro é uma biografia. Como eu disse para vocês, é um compilado. Esse livro é um aprofundamento do compilado. O tema desse livro aqui é historiografia. Historiografia e história. Esse livro de historiografia não é para o candidato. Esse livro de historiografia aqui, ó, é para o professor. Esse livro de história é para o candidato. Combinado? César, isso vale para economia? Como? Existe a história do pensamento econômico e existe o livro de economia. E César, esse raciocínio vale para a política internacional? Existe teoria de relações internacionais e existe política internacional. Compreende? O livro que interpreta a disciplina é um livro que subsidia o professor. Ah, mas por que você falou que não pode mostrar para o candidato? Porque não cai na prova. Não cai na prova. A interpretação que cai na prova é aquela que você julgar importante fazer a distinção. A gente não vai fazer um candidato ler um livro sobre historiografia. Porque se você faz o candidato ler um livro sobre historiografia, ele está perdendo tempo e deixando de ler geografia, deixando de ler política internacional, deixando de ler direito, deixando de ler língua portuguesa. É um concurso público. Esse livro serve para você. Ou se você for formar professores de história para o CACD, aí sim, você vai passar esse conteúdo para ele. Mas você não vai passar para o candidato. Entende? César, o que você quer que o meu candidato leia? Esse livro aqui, que é o compilado, vale para economia, vale para política internacional, não esse, os compilados. Existe compilado de economia, existe compilado de política internacional, existe compilado de geografia, que são os cursos também, sabe? Tem muitos professores que se dedicam a cursos gerais da disciplina, que faz em overview no edital. Existem. São insuficientes. São insuficientes. César, então tem que ler mais. Tem que ler mais. Tem que ler mais. Como é que eu faço para dar o a mais, o plus? Bem, no caso de história do Brasil, a gente tem que trabalhar por temas. Então nós vamos dar um livro especializado em colônia, nós vamos dar um livro especializado em primeiro reinado, nós vamos dar um livro especializado em regência, um livro especializado em segundo reinado, um livro especializado em República Velha. A gente pode elencar livros. Eu estou olhando aqui na minha biblioteca particular se tem algum exemplo mais evidente assim. A gente pode escolher livros de política externa, por exemplo. Esse livro, por exemplo, de política externa, esse é o Barão do Rio Branco. Esse aqui é bem específico. Esse aqui responde uma questão de terceira fase de história do Brasil, que é a relação da política externa Brasil e Argentina na época do Rio Branco. Nossa, César, Brasil e Argentina e ainda na época do Rio Branco? Pois é. Está no conteúdo de história do Brasil. É esse tipo de bibliografia que vai contar para uma terceira fase, para um conteúdo discursivo. Ah, César, mas aí é um mundo.
É um mundo. Daí o trabalho de pesquisa, sabe, gente? Mas tem um trabalho de pesquisa para ser feito. O que você vai dar para o seu candidato ler? O que compensa ele ler? O que compensa só você ler? Por exemplo, historiografia a gente já viu. Só o candidato, só o professor lê. Temas e agendas, o candidato lê. Temas e agendas. Você pode dar uma introdução de historiografia no dia da aula, dar uma orientação da historiografia no dia que você for apresentar determinado tema, mas isso não é leitura para o candidato. A não ser um candidato que quiser ler, quiser se aprofundar, quem sabe no futuro ele até se torna um professor. Mas como ele tem muitas matérias para cuidar, ele precisa dessa informação rasa com muitas aspas, mas ele precisa dessa informação que está na superfície da disciplina, de várias disciplinas. Então, me permita a bad word aqui, o palavrão. Não fode o candidato. Não faz ele ler o que vai fazer ele se tornar um especialista na sua matéria e fazer bem pro seu ego, porque você mostrou para ele o quanto você sabe. Isso não vai ajudar o candidato. Lembra que você está levantando o espelho para ele? Você está levantando o espelho para ele porque você quer ver que ele veja determinadas coisas. E aí vamos supor, isso aqui é um espelho. Isso é uma boa figura para o espelho. Você vai fazer assim, você vai fazer assado, você vai fazer assim, você vai aproximar, você vai afastar. Ou seja, a função do professor ainda é segurar o espelho. Então a gente deu um exemplo de história do Brasil, de que tipo de bibliografia. Agora tem uma informação importante, que eu acho que é um pulo do gato, mas é um pulo do gato que vai depender do momento que você está oferecendo o curso. Isso você não vai adotar como padrão, tá bom? Vai depender do momento que você estiver oferecendo e gravando o seu curso. Você sai na frente se você souber o nome dos membros da banca examinadora do concurso. César, dá para saber os membros? Você disse que não dava. Eu disse que não dava na primeira fase do concurso. Para a terceira fase, há uma possibilidade. Há um trabalho de pesquisa a ser feito. César, conte aí como é que faz para descobrir o nome dos examinadores. Eu vou contar para que serve o nome dos examinadores. Depois, na aula de pesquisa, eu conto como faz para descobrir o nome deles. A gente vai ter uma aula de estratégias de pesquisa. Você vai descobrir o nome dos examinadores do concurso, da matéria que você vai lecionar, porque o campo semântico no qual eles atuam abre um canal de comunicação entre o candidato e o examinador muito profícuo. Por exemplo, se você encontra seu João, examinador, aqui o exemplo de História do Brasil. Se seu João for marxista ou tiver uma orientação marxista, é interessante o seu candidato também desenvolver um raciocínio marxista. Porque isso cria, não por uma perspectiva ideológica, não é nesse ponto que cria o vínculo, cria um vínculo de uma conexão de facilitar o entendimento do examinador. Se você entrega uma literatura marxista para um intelectual marxista, há o entendimento do examinador. E tudo que a gente precisa é que o examinador leia a nossa resposta uma única vez. Ele tem 200 redações para corrigir. Ele não quer voltar na sua redação, porque se ele voltar no seu texto, ele vai achar problema. E você não quer que ele ache problema no texto do seu aluno. Você quer que ele leia de começo ao fim e seja fluido. Então eu preciso estabelecer um canal de diálogo. O canal de diálogo com o examinador eu estabeleço com o campo semântico. Anota aí, campo semântico do examinador. Então, se eu sei o que ele pesquisa, se eu sei o que ele publica, se eu sei o que ele tem orientado os alunos dele, se eu sei os simpósios, os congressos que ele tem participado,
Mas isso é tema das próximas aulas. Prazer estar aqui com vocês de novo. Até!